dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Como nós estamos? Como tem passado essa semana? Muitos exercícios, estão fazendo muitas coisas, vão falando aí. Bom dia! Bora lá, meu povo e minha pova. Espero que vocês tenham muitas dúvidas. Se não tiver, também eu separei um tantão já de exercício para a gente fazer hoje. Mas vai ficar à demanda de vocês também, claramente. Vamos chegando, separando o cafezinho, a aguinha, ou o chá, não sei. Meu Deus, cadê vocês? Vamos, movimentem. Dá bom dia para a professora. Vamos lá? Hoje, bom dia. Hoje, o que eu separei para a gente falar hoje? Bom, eu separei o seguinte, vocês pediram para fazer alguns exercícios envolvendo o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Separei 2. E aí, eu separei uma lista de exercícios sem especificar qual seria a técnica para a gente ir descobrindo qual que é a técnica juntos. Porque vocês vão perceber que não necessariamente o exercício vai falar, olha, usando a técnica fulano de tal, resolva tal integral. Às vezes ele te dá uma função e fala encontre a primitiva dela. Sei lá qual que é a técnica. Então, a intenção nesse encontro de hoje é muito já tentar tornar a coisa mais facilitada, no sentido de vocês baterem o olho no exercício e falar a técnica que melhor resolve é essa. Tá bom? A ideia, a estratégia é mais por aí. Tá bom? Vocês têm alguma coisa para comentar comigo? Resolve algum exercício que tem os limites sendo x e menos x. Tá, Saulo, então, isso aí é envolvendo o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, né? Eu separei um que tem uma função composta lá em cima, qualquer uma envolvendo x e menos x, que tem, inclusive, no estudo dirigido de vocês, né? Eu acho que é o último, é o de aprofundamento, se não me engano. A professora está meio esquecida, mas eu estou lembrada. E aí eu posso dar a estratégia que está por trás de resolver um negócio como esse, nesse sentido. Não sei se vou usar a parte... Tá, isso aí é seno elevado a qual potência, Gildas, por favor? Seno elevado ao cubo? Isso. Tá. Vamos guardar essa informação aí. Na lista de exercícios de vocês, vocês vão perceber na semana que vem, que vai ter coisas para generalizar, e isso é muito interessante. Foi uma proposta bem interessante da sessão de monitorias que eu super acatei. E aí, então, você perceber esse primeiro passo para tentar generalizar, é esse o caminho, tá? Bom, então vamos lá. Não me esqueçam, eu vou anotar aqui no cantinho para a gente poder comentar na minha lista de exercício. Transformações, não, meu anjo, hoje não, Luiz. Hoje, semana que vem, não é transformações trigonométricas, né? É substituição trigonométrica. É para a semana que vem, tá? Essa semana a gente vai amarrar tudo, e aí semana que vem eu introduzo esse conceito, tá bom? Que é que vocês pediram para eu acrescentar? Vou acrescentar aqui no cantinho. Vocês querem uma envolvendo menos xx de f de t dt, né? Eu quero a derivada dessa função, quem é g' de x, e vocês pediram também do seno ao cubo. Está aqui no cantinho para a gente acrescentar. Bom, eu separei essa listinha para a gente comentar hoje, de exercícios. Então, esses dois primeiros exercícios envolvem exatamente o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Né? Então, a gente vai recapitular ele.
E aí entra um comentáriozinho sobre uma função que não tem primitiva. E a integral dessa função, a gente chama ela de uma função erro, tá? Eu vou só comentar por alto, que, se não me engano, em transformação de Laplace, acho que essas paradas aí, vocês podem usar isso, tá? Mas é só por curiosidade, aqui é só um bônus, né? Isso aqui não faz parte do nosso conteúdo, é só uma curiosidade. Aí eu coloquei uma lista de funções, ou eu te dou a derivada e peço a função, ou eu te dou a integral para resolver, ou eu te dou a função e peço uma primitiva, tanto faz, a mesma estratégia. Vou deixar vocês pensando aqui, para poder tirar um print, e vamos recapitular depois, já, no primeiro quadro. Eu separei, a gente pode voltar depois lá nos exercícios, tá? Para vocês recordarem e irem pensando também o que resolve qual integral. Mas vamos só recordar a teoria. Bom, a primeira coisa que vocês pediram para eu recordar era sobre o teorema fundamental do cálculo. Essa é uma maneira muito resumida, compilada e amarradinha. Em alguns livros, inclusive, é assim que aparece ele, tá? Tem um punhado de informação por trás, mas, em suma, o que nos diz o teorema fundamental do cálculo é o seguinte: dado uma função contínua em intervalo fechado AB, funções contínuas em intervalos fechados são integráveis, ou seja, vai possuir uma primitiva naquele intervalo, no aberto, né? E quem é essa primitiva? É essa função g, que é exatamente a integral de a, pensando que esse a aqui é sempre o extremo inferior do intervalo, né? De a até x de f de t dt. Essa daqui é a cara de uma primitiva da função. Claro que o fato da g ser primitiva, eu sei que então ela vai ser derivável nesse intervalo, vai ser contínua no fechado, e a derivada dela, derivada da g de x, vai ser exatamente f de x. Né? Então, tudo isso está por trás da palavrinha primitiva da f nesse intervalo. Tá bom? Então, essa daqui é uma maneira compactada, bem enxugada, tem muita informação por trás, mas essa daqui é uma maneira condensada do teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, tá bom. Lembrando disso, nós já vimos duas técnicas de integração, veremos só 3 no nosso curso, mas já vimos duas que são a técnica de substituição, que eu faço uma mudança de variável, ela vem da regra da cadeia, tá? Então, se eu tenho uma função f pequena, que possui uma primitiva, e eu sei quem é essa primitiva, f grande, de tal forma que lá naquela função, lá naquele integrando, eu tenho uma outra função que seja, de preferência, derivada dessa função f. Essa é a estratégia que está por trás, né? Então, eu chamo aquela outra função de u, todo o restante da integral vai ser du g' de dx. E aí, então, eu saio dessa integral f de g de x, g' de x, d de x, e caio na f de u du, onde é a integral dessa f pequena, ou seja, a f grande eu conheço. Então, a integral por substituição, eu faço uma mudança de variável para cair numa integral que eu sei resolver. Lembrando que a ideia é sempre diminuir o trabalho, é facilitar a nossa vida. Se não está facilitando, aquela não é uma boa substituição. Tá bom? Então, tá bom. E aí, a técnica de integração por partes, eu não faço mudança de variável, eu só renomeio para organizar a minha integral. É uma maneira de ver a minha integral. A princípio, eu parto de duas funções de naturezas distintas, mas não necessariamente. Por exemplo, a função ln de x, que a gente integrou ela por partes na quarta-feira. A princípio, eu parto de duas funções de naturezas distintas, e aí eu chamo uma de u, todo o restante da integral de dv,
De dv para v eu tenho que integrar, de u para du eu tenho que derivar, e aí, essencialmente, eu escrevo aquela minha integral originária em u dv como sendo u vezes v menos a integral de v du. De tal forma que essa integral aqui seja bem mais fácil resolver do que essa inicial. E aí eu dei um macetinho, né, uma estratégia que é usando como prioridades de escolha desse u, né? Naquela integral produto de duas funções, lembrando que a integração por partes vem da regra do produto. Lá da regra do produto, né? Lá da função produto, a prioridade para chamar de u é seguindo Liat, né? O que é Liat? Logarítmica, inversa, algébrica, que no caso são os polinômios, né, as polinomiais, trigonométricas e a exponencial. Tá? Prioridade de escolha de u, né? Ok. Então, recordando tudo isso, né, lembrando o que está por trás do teorema fundamental do cálculo, que é encontrar uma primitiva de uma função que seja integrável, a técnica de substituição, que vem da regra da cadeia, lembrando que eu vou sair de uma integral que, em geral, uma é a derivada da outra, lá na função, a gente pode pensar como sendo duas funções de mesma natureza, uma função é a derivada da outra, e aí então eu faço uma substituição e eu caio em uma integral que eu sei resolver. E a integração por partes vem da regra do produto, na verdade é como se você só olhasse essa integral de uma outra maneira, de tal forma que você saiba resolver, né? Essa daqui é uma maneira de você reorganizar a sua integral. Você continua resolvendo na mesma variável que você estava antes, você não muda de variável, então não necessariamente você vai fazer uma mudança de variável, né? A variável continua sendo a mesma, mas é um jeito de você reorganizar a sua integral, tá? Essa daí é por partes. Vamos voltar lá nos exercícios, para vocês poderem... Perdão. Vocês poderem dar um print, pensar um pouquinho, enquanto vocês vão pensando, dando um print, quebrando a cabeça um pouquinho. Eu vou escrevendo aqui o primeiro exercício, mas pode ficar aí tranquilo, tá? Bom, a ideia, claramente, é tentar fazer todos esses. Mas se a gente não conseguir fazer, já fica aí como sugestão de exercícios interessantes, que a professora julga ser interessante. E, enfim, vocês podem tentar levar para os monitores, mas a gente vai tentar fazer todos eles, tá? Incluindo os que os colegas pediram. Tá bem? Estamos aqui comigo? Ótimo. Então, vamos lá. Se eu te dou a função g, que é o integral de uma função, eu quero achar quem é a derivada da g em relação a x. Ou seja, eu quero encontrar g' de x é a derivada em relação a x dessa função integral, né? Vejam que a variável que eu estou derivando, professora, viu uma questão na lista de exercícios que tinha um cosseno, n, arco cosseno. Eu substituí arco cosseno por u, mas gostaria de saber se tem algo a se fazer com esse n, já que ele era uma constante no contexto da questão. A melhor estratégia é chamar u todo o argumento do cosseno, tá? Chama de n arco cosseno,
Porque daí esse n depois ele vai passar dividindo, né? Aí você consegue matar seu problema, sacou? Só pensa aqui comigo, ó. Cosseno n arco cosseno de x, né? Se você chama isso aqui de u, tudo isso aqui de u. U igual a n arco cosseno de x. Esse n aqui, você passa ele dividindo, você vai ter u sobre n igual a arco cosseno de x, certo? Então, o cosseno de x vai ser quem? Qual é o cosseno de x? É a inversa dessa, certo? Se você pensar, pode pensar como sendo a composta, o cosseno de x vai ser igual ao cosseno de u sobre n, não é isso? Arco do cosseno de x quer dizer que x é igual ao cosseno de u sobre n, certo? Certo? Se eu aplicar que eu quero o inverso do cosseno, então se eu aplico o cosseno de cá, eu tenho essa função, exatamente. Então, x é igual ao cosseno de u sobre n. Eu não sei o que era a sua questão. Era para derivar? Era para integrar? Isso, x é igual a cosseno. Isso. Eu não sei se era para derivar, se era para integrar, eu não sei o que é. Mas quando você tem alguma coisa aqui sempre multiplicando, facilita muito mais a sua vida você pegar todo o argumento, tá? Isso sim para a vida. Tá bem? Te respondi? Respondi? Era isso? Posso dar continuidade? Alô, Cássio? Fale comigo, Cássio. Beleza. Como falaram na questão, tínhamos um dado de que o U era igual ao arco cosseno. O U era o arco cosseno. Tá, então se você tem que U é igual ao arco cosseno, você pode multiplicar por n de k, vai ter n de k também, né? E aí é a mesma coisa que está por trás, né? Certo? Então, se você chama isso aqui arco cosseno de u, quer dizer então que isso aqui é cosseno de n vezes u. Não sei o que é o exercício, mas o que está por trás é isso. A questão realmente quis complicar nossa vida, então. É só uma maneira de você ver, né? Se você tem um, você tem n vezes ele. É só uma maneira de ver mesmo. Então, vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Tá. Então, o teorema fundamental do cálculo, ele diz o quê? Que a derivada da função integral, quando eu estou derivando na mesma variável que eu tenho lá no limite de integração superior, essa integral é a mesma coisa que substituir lá naquela função o valorzinho de x. Então, o teorema fundamental do cálculo nos garante isso, certo? Simprão, diretão. Lembrando que essa diferencial é nessa mesma variável, que é exatamente esse limite de integração superior, tá bom? Então, tá bom. Então, a primeira a gente já checou. A segunda questão, eu te dou uma integral de uma função, eu te dou uma função integral, e eu quero a derivada nela numa variável, certo? Mas aqui em cima, o limite de integração superior, ele é uma função, né? É uma função, é uma composta, né? Posso pensar como sendo composta, posso pensar como sendo função produto, enfim. É uma função aqui em cima, não é uma variável. Então, eu tenho que sair dessa função e tornar ela uma variável. Mas, com isso, eu vou ganhar alguma coisa de presente nessa mudança de variável. O que se ganha de presente nessa função variável? Você ganha uma parcela multiplicativa, né, do diferencial. Você ganha uma parcela multiplicativa, que eu vou sair dessa variável e vou para outra. Então, o diferencial dessa nova função que eu vou colocar vai ganhar uma parcelinha também, né? Então, vamos fazer ela agora. Então, exercício 2.
O 2, eu quero a diferencial em relação a x da integral 0, 1, tanto faz. O limite de integração inferior para a gente tanto faz. Aqui é x à quarta. Eu pus tangente, mas pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser só uma f de t dt também. Pus tangente, mas entendam que a função aqui de dentro é o que menos importa para a gente, né? O que é mais importante é o que está por trás, né? A variável, esse limite de integração. Então, tá bom. Então, isso aqui quer dizer que, se eu chamo de g essa integral, vamos fazer assim. Como é que eu posso olhar para esse diferencial? Bom, eu vou fazer uma mudancinha de variável aqui. Tem alguma coisa aqui embaixo para mim? Quando começou a aparecer funções nos limites de integração, acho que perdi essa aula. Foi em Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Tá? Parte 2. Volta lá que eu já fiz alguns exercícios envolvendo isso. Isso aqui é da semana passada. Isso. Então, o diferencial da integral de uma função, mas aqui em cima sendo uma função, o que a gente faz é uma mudança de variável. E aí, quem é o diferencial de u em relação a x? É 4x ao cubo, certo? Então, pela regra da cadeia, o que eu faço aqui é usar uma regra da cadeia, né? Se eu estou mudando de variável, eu vou usar agora a regra da cadeia. A regra da cadeia nos diria o quê? A diferencial em relação a x, mas x agora é uma função que depende de u. Então, derivar isso em relação a x é equivalente a derivar em relação a u a integral, agora lá em cima sendo u, tangente de t dt, vezes a diferencial da u em relação a x, né? Eu mudei de variável. Regra da cadeia, isso. Lembra da regra da cadeia? F da g de x d em relação a x, isso aqui é a derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. É exatamente isso, tá? Certo? Certo. Só que agora eu chamei essa daqui de um certo u, então eu estou mudando para u. Ok? Então, eu sempre vou ganhar uma taxinha ali a mais dessa mudança de variável que eu fiz. Tá? Eu vou sempre ganhar uma taxinha ali no meu diferencial. Tá? Quando a gente faz a regra da cadeia. Tá bom, então é isso. Agora, nesse daqui eu consigo já aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo, porque eu já tenho esse limite de integração. É exatamente o mesmo, tá na mesma variável que eu estou derivando, não é uma função mais. Tá bom? E aí, então, quem é a diferencial em relação a u da tangente de t dt? Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, é a tangente nessa variável, né? Vezes, quem é o diferencial de u em relação a x? Diferencial de u em relação a x é 4x ao cubo. Vou só sair dessa variável e voltar para x. Então, isso aqui fica tangente, quem é u em relação a x, x à quarta, vezes 4x ao cubo. Certo? Certo? Certo, certo? Certo, certo. De boa? Então, tá bom. Então, daí eu acho que aqui a gente amarra tudo envolvendo o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Eu vou só fazer uma envolvendo quando o limite de integração é menos x e mais x, para a gente já fechar o que pediram, tá? Vou fazer aqui nesse mesmo quadro aqui. O que tinham pedido aí no chat foi para fazer uma f qualquer, tá bom?
a diferencial em relação a x, variando de menos x até x, de um f de t dt. Qualquer função. Isso para mim indifere. Aqui dentro eu posso usar propriedades de integração definida, né? Tem alguém aqui falando algum troço? Se deu a tangente de u, por que derivamos em relação a 1, como no exemplo anterior? Então, Cássio, no exemplo anterior, o exemplo anterior era só em relação a x, né? A mesma variável de integração ali era a que eu estava diferenciando. Essa daqui, eu tenho uma função lá em cima. Então, eu tenho que dar uma outra cara para ela. Quando eu dou uma outra cara para ela, quando eu vou para u, eu ganho essa parcelinha, né? Então, veja que se você só falasse isso aqui é a tangente de x à quarta, não estaria correto, né? Se você aplicasse aqui já direto o teorema fundamental do cálculo, só substituir onde você tem t em x à quarta, não daria correto, né? Faltaria essa parcela. E essa parcela, ela vem exatamente por causa desse diferencial, que vem por causa dessa mudança de variável. Sacou? Tá bom. Usar integral de funções ímpares e pares. Então, essa daqui, essa integral aqui, a gente pode usar a propriedade de integral definida, né? Eu posso pensar nela, antes de olhar para diferencial, eu posso pensar nessa função independente da paridade da função, tá? Independente da paridade dessa função, isso aqui eu posso olhar como sendo de x até 0, mais de 0 até x. E aí, diferenciar essa função é a mesma coisa que diferenciar essa soma. Derivada da soma é a soma das derivadas, né? Aí, para essa daqui, eu aplico o teorema fundamental do cálculo direto. Tranquilamente, essa daqui vai me dar f de x mesmo. Para essa daqui, eu preciso fazer mais alguma mudancinha. Que lembra que para eu usar o teorema fundamental do cálculo, eu tenho que ter aqui alguma coisa e aqui a variável, né? Então, aqui, se eu multiplicar por menos 1 essa, eu vou subir esse menos x lá para cima e fico 0 para cá. F de t dt, mais esse camarada. Para essa daqui, eu faço uma outra substituição, porque aqui eu tenho menos x, não é a variável. Para essa, eu faço uma outra substituição. Tá? E aí, eu chamo u de menos x, então, a diferencial de u em relação a x é menos 1. Aí, esse menos 1, depois que eu aplicar a regra da cadeia, vai matar esse menos aqui. Vou ficar em u, depois eu volto de novo. Tá bom? Ficou corrido, né? Vou fazer aqui do lado, que eu acho melhor. Então, o nosso caso é o seguinte aqui. Estou nessa situação, né? Vou olhar para essa integral aqui, vou chamar ela de A. A integral de menos x até 0 de f de t dt. Vou chamar, eu quero a diferencial disso, né, em relação a x. Tá. Lembrando que a diferencial dessa, que é a que eu quero, é a soma das diferenciais. Essa daqui eu já arrumei, eu preciso arrumar essa. Beleza. Essa daqui, se eu chamar, primeira coisa, né, se eu multiplicar por menos 1, eu subo esse menos x e a coisa começa a ficar semelhante ao teorema fundamental do cálculo parte 2. Agora, aqui em cima eu tenho uma função. Então, eu vou chamar essa função de um certo u. Quando eu fizer diferencial de u em relação a x, isso aqui me dá menos 1. Então, essa diferencial agora, eu vou sair de x e vou para u, vai ser equivalente a integrar de 0 até, tem o menos lá, né, Canela? Tem o menos de 0. Quem é menos x eu chamei de u, f de t dt, vezes a parcelinha que eu ganhei, que é du dx, certo? Certo.
Bom, então é diferencial em relação ao... essa diferencial em relação ao de x é menos 1. Com esse menos aqui, dá mais 1. Então, essa diferencial aqui, na verdade, é essa, né? E para essa, eu aplico o teorema fundamental do cálculo direto, me dá f de u. Mas como eu estava em x, eu tenho que voltar para x. Isso aqui é f de menos x. Portanto, essa derivada dessa integral aqui que eu tinha anteriormente é f de menos x mais f de x. Só reescrevendo, porque aquelas coisas lá não eram equivalentes. Certo? Então, dava f de menos x mais f de x. Aí, se você tiver propriedades que a função é par, função é ímpar, aí você vai conseguir informações sobre essa diferencial. Por exemplo, se a função for ímpar, ela espelha esse menos. Se a função ímpar espelha esse menos, o que é que acontece? Isso aqui dá zero, né? Propriedades, isso aí vai ser coisas particulares. E o menos 1. Menos 1 está aqui no diferencial. Por favor, professora, se a gente chegar até aí, a gente pode ir diretamente sem substituir o não. Não, porque é menos x, e lá no teorema fundamental do cálculo é com x. Tem que ser a variável, tem que ser o mesmo limite de integração. Tá? O menos 1 está aqui, né? Esse menos aqui, vou fazer devagarzinho. Nessa última linha. Eu acho que em nenhuma aula de cálculo na minha vida eu falei tanto do teorema fundamental do cálculo parte 2 que nem eu faço com vocês. Mas isso é um desafio bem legal. 0 até u de f de t dt. Quem é du dx é menos 1, né? Aí esse menos dessa derivação com esse menos aqui dá mais. Então isso aqui me dá só o f de u, que é o f de menos x. Massa. Certo? Certo? Podemos ir para frente? Diz que sim. Massa. Simbora. Simbora. Aí, só um comentáriozinho sobre essa função erro. Tem algumas funções, vocês lembram, né? Que nem todas as funções são integráveis, né? Ela tem que ser contínua em um intervalo fechado, enfim. Ou então, funções têm que possuir primitivas. Nem todas as funções possuem primitivas, elas têm que ser contínuas. Eu dei até um exemplo já para vocês. Agora, tem uma integral de e elevado a menos x ao quadrado dx. Essa integral, ela não converge, tá? Essa integral, ela não converge. E aí, então, a partir dela, se define uma função chamada função erro, que é definida da seguinte maneira. Acho que é 2 sobre raiz de π vezes essa integral. Só preciso confirmar. Ah, menina, essa é ótima mesmo. Bom, se essa função aqui ela não possui uma primitiva, obviamente que ela, vou fazer em t, tá? Ela, nesse intervalinho definido, também não existe primitiva, certo? Certo, não possui primitiva. Então, a gente diz que, tem até uma notação para a função erro. É ER da F. Coloquei em t. Função erro da função f de t é 2 sobre raiz de π dessa integral. De 0 até t, de e elevado a menos x ao quadrado dx. Tá bom? Lá no mundo de séries de Fourier, análise de Fourier, essas paradas aí, essa função erro aqui pode ser que ela aconteça, que ela apareça, tá? E ela vem do fato dessa função aqui não possuir primitiva, tá bom?
a partir dela, e aí mexe com é outro universo, não é o nosso universo aqui. Mas para vocês que são da engenharia, não se assustem caso defina-se funções a partir de integrais. Isso aí eu acho até que eu coloquei um anexo nas notas dos professores desse ciclo de atividade. Tem algumas funções que a gente define a partir de integrais, tá? Tá bem? Essa daqui é um caso delas. Tá bem? Então tá bem. Isso aqui foi só uma curiosidade, tá? Então tá bom. E aí usando essa função erro, né, é que se deduz uma integral para essa função, que também não converge, mas é usando a partir dessa função erro, você consegue exibir uma primitiva para essa função. Enfim, é isso aí. Professora, se tiver uma descontinuidade no meio do limite de integração, a integral é inexistente? Descontinuidade no meio do limite de integração não existe isso, né? Essa expressão no meio não existe. Mas se tiver uma descontinuidade, se a função, se eu estou aplicando o teorema fundamental do cálculo, ou seja, se eu estou derivando uma função integral definida, né? Se lá no limite de integração, é isso que você está dizendo, né? Se lá no limite de integração eu te der uma função que é descontínua, não sei te responder. Eu acho que é porque nesse mundo de descontinuidades, você cai em outra seara, você cai num outro universo. E esse outro universo, bom, não é a minha área específica de estudo. Isso aí tem teoria da medida, são outros cursos que vai falar sobre descontinuidades de funções no ambiente real, né? Ainda no mundo real, mas claro que você pode falar em outros espaços topológicos também. Mas não é a minha área de aprofundamento, tá? Então, sempre que você coloca a propriedade de não ser contínua, da função ser descontínua, você já foge do nosso escopo aqui, tá bom? Aí você cai num outro universo. Acho que eu te respondi, né, Lian? Eu não sei te responder exatamente por isso, porque você cai numa outra seara, você cai num outro universo, tá? Como vamos saber se fosse função erro? Isso aí foi só uma curiosidade para vocês. Lá, quando vocês virem transformações de Fourier, essas paradas aí, vai aparecer essa função, tá? Que eu fui só um comentário, que existem algumas integrais que não possuem primitivas, então se define funções a partir delas, tá bom? Foi só uma curiosidade. Aqui não vou entrar nesse ambiente, tá? Vamos para frente? Então, vamos para frente. Então, contei esse comentáriozinho aqui. Beleza? Agora, vamos tentar fazer o exercício 3. Meu Deus do céu. Vamos tentar fazer o exercício 3. Eu quero que vocês pensem um pouquinho e me sugiram como é que eu faço ele. Essa daqui, então, já foi, né? Pensa um pouquinho nesse exercício 3 enquanto eu vou apagando o 4. Eu gosto dos nossos encontros de sexta, eles são sempre muito dinâmicos. Gosto disso. Terceira. Pronto? Estão comigo? Deixa eu deixar isso aqui lá. Já falei disso. Estamos comigo? E aí, o que eu faço para resolver essa integral? O que eu faço para resolver essa integral? Pode passar o meio para frente. A multiplicação por escalar não interfere. O que eu faço nessa? U igual a arco seno de y. Por que, Gildas, U igual a arco seno de y? Qual é a derivada do arco seno de y?
Quem é DU? Qual é a derivada do arcosseno? Eu sei que é difícil escrever aí, mas conta aí para a professora. Porque se nós derivarmos isso, vamos encontrar o que está lá embaixo. Ótimo. Derivada do arcosseno é exatamente 1 sobre a raiz de 1 menos a variável ao quadrado de y. Ou seja, o produto entre essas duas, que é exatamente o que a gente tem aqui, me dá integral de u du. Como tem esse meio, então isso aqui fica integral. Vamos tirar o meio, que nem sugeriram. Quem é arcosseno de y é u. O que é dy sobre 1 menos y ao quadrado? É du. Suavinha, né? Então, isso aqui fica 1 sobre 2 vezes, o que é a integral de u du? U ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é o ao quadrado sobre 4, saindo da variável u, voltando para a variável x. X não, no caso y. Arcosseno de y ao quadrado sobre 4, mais a sua constante arbitrária de integração favorita. Difícil? Se a gente lembra que essa derivada, que a derivada de uma é a outra, tá de boa, né? Isso. Se a gente lembra que a derivada de uma é a outra, tá de boa. Então, essa daqui, se foi também. Vamos pensando um pouquinho nessa quarta. Ótimo. Muito bom. Vamos pensando um pouquinho nessa quarta, enquanto eu escrevo ela aqui no quadro. A quarta. Estamos comigo? O que eu faço nessa quarta? Se a derivada está na ponta da língua, isso é isso que a gente tem que ter mesmo. U igual a x menos 1. Muito bom. Então, se eu fizer U igual a x menos 1, du é igual a dx. Mas quem é x? X é igual a u mais 1, né? Então, substituindo aqui na minha integral, quem é x? U mais 1. Raiz de x menos 1 é o mesmo que raiz de u, que é u elevado a meio. Quem é dx? É du. Então, eu saí de uma raiz e vim para um polinômio, né? Aí, isso aqui eu posso fazer um chuveirinho, bonitinho, engraçadinho. Não é chuveirinho, professora, é distributiva. Né? Fazer um distributivo aqui. U elevado a meio vezes u elevado a 1 é o mesmo que u elevado a 3 meios, né? Conserva a base, somos expoentes, meio mais 1. Mais u elevado a meio, du. Estou integrando um polinômio. Derivada integral de polinômio, acrescenta 1 no expoente e divide por esse novo expoente. 3 meios mais 2 sobre 2 é 5 meios. 5 meios sobre 5 meios. Acrescenta 1 no expoente e divide por esse novo expoente. Mais 2 sobre 2 é o mesmo que 3 sobre 2. 1 elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2. Aí, divisão de fração, né? Copio o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, isso aqui me dá 2/5 de u elevado a 5 meios. Mas quem é u? É x menos 1. 5 meios mais 2/3 de x menos 1 elevado a 3 meios, mais a sua constante arbitrária de integração favorita. Difícil? Suave? Tá de boa? Dificuldades?
De boa. Massa. Então, já checamos essa 4 aqui também. Vamos para a 5. A 5 eu te dou a derivada de uma função. Te dou uma condição inicial, algum ponto. Eu te dou a derivada de uma curva. Eu quero quem é essa curva. E eu te dou um ponto dessa curva, né? Então, como é que eu vou fazer para sair da derivada para ir para a função? Você integra. E aí você aplica essa condição inicial. É semelhante ao que a gente fez antes. Enquanto vocês copiam, eu copio ela no quadro 2, tá? Tchu, 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 tchu. A quinta, eu quero y de x, te dou y' de x, um polinômio suave, tranquilão, menos 6x². Pode ficar tranquilo que o nível vai aumentar, tá bom? As outras integrais vão dar um pouquinho mais de trabalho. Tá bem? Então tá bem. Então vem aqui comigo, meu povo, minha pova. Fica tranquilo, só piora. Exatamente isso. Exato. Então, eu quero a integral, se eu quero o y de x, eu quero a integral dessa função, né? Então, meu y de x vai ser a integral de x a menos 2 menos 6x² menos 1/3 dx. A integral do polinômio aumenta 1 no expoente e divide por esse novo expoente. Então, menos 2 mais 1, menos 1. Então, aqui fica x elevado a menos 1 sobre menos 1, menos 6 vezes a integral de x ao quadrado, x ao cubo, sobre 3, menos 1/3 de x. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Só dar uma organizada aqui. Aqui vai aparecer 1, 2. Esse camarada aqui vai ficar menos 1 sobre x. Né? Porque eu tinha x elevado a menos 1 sobre menos 1. Esse menos pode vir para cá. O x elevado a menos 1 pode ser escrito como 1 sobre x. Aí eu te dou uma seguinte condição. Para x igual a 1, o y de 1 é menos 1. Então, se eu fizer x igual a 1, y de 1, que é menos 1, é igual a menos 1 sobre x igual a 1, que é 1, menos 2, x ao cubo, é 1 ao cubo, menos 1/3 vezes 1, mais a sua constante. Com isso, eu tenho quem é essa constante, né? Ou seja, aqui é menos 1, com menos 2, menos 3. Menos 3 com menos 1/3. Aqui é o mesmo que 9 sobre 3. Isso aqui dá menos 10/3, é isso? Ah, estou dificultando nossa vida, não preciso dificultar assim, não. Tá. Esse menos 1, ele vai passar para cá, vai somar com esse menos 1, passa para cá, vira mais 1. Esse menos 1 com mais 1 fica 0. Menos 1, mais 1. Estou passando todo mundo para o lado de cá, tá? Menos 2, quer dizer, mais 2, mais 1/3 é igual a C. Tá bom? Só resolver isso aqui em C. Ok. Então, esse camarada aqui, estou somando e subtraindo a mesma coisa, isso é 0. 2 mais 1/3 é o mesmo que 3 meios. 6/3, né? 6/3 mais 1, que é 7/3. E acabou.
Aqui, 2. Como é que eu posso escrever 2 com base 3, né? É a mesma coisa que 6 sobre 3, né? Então, fica 6 mais 1 sobre 3. Achei o C. Resposta final. Quem é o y de x procurado? É menos 1 sobre x, menos 2x ao cubo, certo? Menos 1 sobre 3x. A sua constante, já que eu tenho um ponto fixo, a sua constante agora é 7/3. Então, essa é a sua curva procurada, tá? A curva cuja derivada é essa, passando pelo ponto x igual a 1, y de 1 igual a menos 1. De boa? Suavão, né? Tem muito mais interpretação. Esse exercício aqui que eu passei para vocês, tem muito mais interpretação, muito mais comentário acerca dele do que ele mesmo, né? Conta mesmo dele é muito simples, você só integra, acha o C pela condição inicial, você dá quem é o Y, tá? Então, você tem muito mais informação por trás disso que conta mesmo, tá? Ok. Agora é o seguinte, eu te dou uma fzinha de x e eu peço uma primitiva dela. Ou seja, eu quero a f grande, tá? De duas funções. Vou deixar vocês pensarem nela. E vou escrever isso lá no quadro 1. Esse exercício que eu acabei de fazer com a condição inicial é difícil, é fácil? Eu fiz um bem semelhante na quarta, eu acho. Na segunda, perdão. Na segunda. Difícil, fácil, médio, tranquilo. Nada. Deixa eu fazer então. Eu quero o exercício 6, item A. Se eu quero a primitiva, então eu quero a integral dessa função, que é 7 seno de x sobre 3 dx. E depois eu quero... Depois eu copio a outra. Ah, essa outra aí é bem legalzinha. Eu quero a integral de e elevado a menos x mais 3 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Estamos comigo? Estamos comigo? Tem alguma coisa aqui para mim no chat? Uma boa, às vezes esqueço do nosso amigão U. Massa, intermediário. Muito bom. Eu gosto de gente sincera assim mesmo, Fábio. Tá intermediário, tá de boa. A substituição é U igual a x sobre 3. Vou chamar U de x sobre 3. Então, quem é d1 é 1/3 de dx. Ok? Ok. Esse 7, então, eu já vou pôr ele para fora da integral. Vai ficar seno, quem é x sobre 3, é o u. Quem é dx, é 3du. Então, isso aqui fica 21, integral do seno de u du. Quem é integral do seno? Quem é integral do seno? Menos cosseno. Muito bom. Menos cosseno de u. Bom, tenho que voltar para a variável original, então isso aqui é menos 21 do cosseno. Quem é 1 em relação a x? X sobre 3, mais a sua constante arbitrária de integração favorita. Difícil? Muito bom. Difícil? Não, né?
Ótimo. Como é que a gente faz com esse item B? A professora aqui fez imenso. Só juntar aqui. Como é que a gente faz nesse item B? Bom, eu sei que a integral da soma é a soma das integrais, né? Então, isso aqui vai ficar a integral de e elevado a menos x dx, mais a integral de 3 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Integral de e elevado a menos x dx, eu chamo o quê de quê? Dividindo para duas funções, separar as duas, ótimo. U de menos x, muito bom. Então, para essa daqui, eu vou chamar U de menos x. Então, du vai ser menos dx. Alright? Alright. Vou fazer ela num separadinho, depois eu junto todo mundo lá. Então, a A vai ficar como? Integral de e elevado a menos x dx vai ser igual a integral de e elevado a u. Quem é dx é menos du, né? Menos du. Então, isso aqui fica menos e elevado a u, que é igual a menos e elevado a menos x, mais a constante. Ok. Agora, uma coisa assim, se vocês chegarem ao longo de muitas contas e tiver coisas assim mais simples para vocês integrarem, pode integrar direto, tá? E para essa integral B? Como é que eu resolvo esse problema? Essa integral, ela é direta, ela não é direta, eu preciso fazer uma substituição, eu não sei fazer essa substituição. Como é que é esse bagulho? Direta. Na segunda, o 3 para frente, vai ficar o arco seno na integral. Vocês estão maravilhosos, maravilhosos. Então, eu já vou escrever essa integral aqui direto, né? O A é menos e elevado a menos x mais 3 vezes a integral de dx sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, isso aqui é igual a menos e elevado a menos x, mais 3 vezes a integral de 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, é exatamente procurar a função no qual a sua derivada deu 1 sobre 1 menos x ao quadrado. A função na qual a derivada é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado é o arco seno desse camarada aqui, que é x, mais a sua constante arbitrária de integração favorita. K, C, qualquer coisa. Vocês estão muito bonitinhos, foi muito bom, foi muito bom. Muito bom. Eba, fico feliz. Pronto, então resolvemos essa gestalt e resolvemos essa daqui. Agora vamos para essas 3 camaradinhas. Nossa, eu estou muito feliz, a gente está fazendo muito exercício e tem muita coisa por trás de todos esses exercícios, estou muito feliz. Vamos fazer esse x ao cubo e elevado a menos x. Como eu disse para vocês, as coisas iriam piorar um pouco. Vamos lá? 7. Integral de x ao cubo elevado a menos x dx. Alright. Vou tomar uma água. Aí eu vou vir aqui para o quadro 3, atrapalhar vocês. Foi mal.
Raciocina aqui comigo. Essa integral aqui, ela poderia estar dessa seguinte maneira, né? Ela poderia estar assim, né? É equivalente. Então, em alguma instância, a gente pode olhar integração de produto e integração de funções racionais da mesma maneira, né? Por favor, professora, por que a integral de 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado não dá menos arco cosseno? Arco não é 1 mais, é 1 mais, seria 1 menos. Qual que é de 1 mais? Espera aí, deixa eu ver aqui. Essa daqui, né? Vocês estão falando? Integral de 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado dx, essa? Por que não pode dar o arco cosseno? Muito bom. Não está aqui. Mas 1 mais x, por que não pode dar arco tangente? Arco cosseno não seria, né? Tem que ter o menos. Para ser arco cosseno, tem que ter um menos aqui e um menos aqui, né? Essa daqui seria arco cosseno. Beleza. Agora, para essa, qual que seria? Para ser arco tangente, seria essa, né? Essa seria arco tangente. Concorda? Concorda? Essa daqui seria arco tangente. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Essa seria arco tangente. Beleza. Essa integral aqui, a gente vai aprender ela semana que vem. Essa integral aqui, a gente aprende ela semana que vem. Isso, Gilda, você está um passinho à frente. Dá isso pela substituição trigonométrica, tá? Dá isso pela substituição trigonométrica. Então, quais são as integrais que a gente já sabe calcular, que dão arcos, né? 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado dá arco seno. Se tem um menos, dá arco cosseno. Ou pode ser menos arco seno. Pode ser também, não tem problema. Né? Se tiver esse menos aqui, pode ser menos arco seno, sem problema. E a gente não sabe essa ainda, mas a gente já sabe essa daqui. Tipoa. Prossigamos. Então, essa daqui, a gente poderia ver ela dessa maneira, certo? Certo. A gente poderia ver dessa maneira. Isso só para dizer que quando a gente olha para funções produto, integral de produtos, a gente pode olhar para funções racionais também, né? Então, em alguma instância aqui, a gente já está pensando em quocientes de funções. A gente não vai ver funções racionais mesmo, que é o tipo polinômio sobre um outro polinômio. Integral desses daqui. Para resolver técnicas de integrações envolvendo polinômios sobre polinômios, é a técnica chamada frações parciais. Eu adoro essa técnica, eu acho ela super divertida. Frações parciais. Mas ela dá assim, porque ela é mais algébrica, né? O que está por trás dela é mais algébrico do que analítico, né? Então a gente não vai falar nela porque gastaria muito tempo e vocês se confundem muito com as técnicas. Então a gente não vai falar disso. Eu vou chamar a atenção para essa técnica lá no finzinho do curso, porque eu acho que é importante falar dela na vida. Não vai cair na avaliação, mas eu vou falar dela na vida. Eu gosto muito. O que vocês estão falando aqui para mim? A gente vai ver ela. Então, eu vou comentar ela, vocês vão ver, mas a gente não vai trabalhar com ela, tá? Isso me traz lembrança de uma aula de Nicolau Saldanha, espacial. Como assim espacial, Gildas?
Vamos resolver aqui nosso problema, já que fofocamos demais. Integral espacial. Não sei, não entendi. Não entendi a referência. Como é que eu faço para resolver esse problema? Aquela lá são frações parciais. Frações parciais. Pode substituir menos x. Tchan, tchan. Precisa. 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 Aqui, essa integral aqui, ela é interessante. Aqui eu tenho um polinômio e uma exponencial, tá? Tenho um polinômio e uma exponencial. Eu não preciso fazer uma mudança de variável aqui, porque esse menos ele vai ser absorvido ao longo da integração, tá? Então, eu tenho um polinômio e uma exponencial. O polinômio, quem é que vocês chamariam de u? Quem que vocês chamariam de u? Eu tenho um polinômio e uma exponencial. Qual é isso, muito bom, já falaram aí embaixo. Aí, então, u fica x ao cubo e todo o resto é dv. Ou seja, e elevado a menos x dx. Essa integral aqui, a gente acabou de fazer ela, né? Olha aqui ela. Então, eu não preciso fazer essa alteração, essa mudança de variável. Eu já sei aquela integral, então eu vou só usar ela, tá bom? Não vou precisar fazer mudança de variável. Então, tá. Quem é du? Du é 3x ao quadrado dx. E quem é v? V é a integral de e elevado a menos x dx, que a gente acabou de ver, que é menos e elevado a menos x. Tá bom. Então, como é que eu vou reescrever essa integral? Como sendo u vezes v, que é menos x ao cubo vezes e elevado a menos x, menos a integral de v du. O que aconteceu dessa integral para essa? Continua tendo a mesma natureza, né? Continua sendo um polinômio e uma exponencial. Mas caiu um grau no polinômio. Caiu um grau no polinômio. Então, como eu percebi que caiu um grau no polinômio, quantas vezes eu vou ter que fazer a integração por partes dessa função? 3, né? Tem que fazer 3 vezes. Que eu faço uma, cai para 2, faço uma, cai para 1, faço outra, resolve na constante. Né? Então, esse tipo de integral, um polinômio com alguma potência vezes alguma outra coisa, desde que não seja logarítmica, né? Desde que não seja nem logarítmica, nem inversa, se for uma trigonométrica ou uma exponencial, lá no meu produto, eu vou fazer tantas vezes tem a potência dessa minha algébrica. Tá? Então, se eu colocasse um x à sétima, vocês iam ter que fazer 7 vezes. Tchan, tchan, tchan. Existe uma técnica melhor e mais eficiente para isso? Não tem. Por isso que cálculo 1, nessa parte de integração, é muita conta, tá? Não são contas difíceis. Não são contas difíceis, mas é muita conta. Então, de novo, a professora pede encarecidamente para a gente manter a organização, tá bom? O que vocês estão dizendo aqui? Na prova precisaria 3, quando só tem o caminho dos espinhos, é osso. Não tem. Esse é o caminho mais fácil, de verdade. Esse é o caminho mais fácil. É o caminho que resolve, né? Tá bom? O cabelo aqui tá puxado.
Vamos pegar segunda integral, integradinho, exatamente isso. Vai fazer esse mesmo processo 3 vezes. E aí, eu já posso até sugerir um negócio. Pega essa outra integral, resolve ela num cantinho. Depois pega a outra que vai precisar, resolve ela num cantinho. Coloca aqui só na igualdade o finzinho, tá? Facilita a vida de vocês e fica mais organizado. Então, a partir de agora, eu vou chamar essa integral aqui de um certo A. Aí, quem é A, então? É a integral de 3x² vezes e elevado a menos x dx. Novamente, o U é igual à potência e o dv é todo o resto. Esse 3 aqui, ele não contribui na integração, tá? Então, du vai ser 2x dx, e o v, a mesma integral que a gente já fez lá, menos e elevado a menos x. Então, isso aqui vai ficar u vezes v, 3 vezes, né? U vezes v, que é menos x² vezes e elevado a menos x, menos a integral de v, com esse menos vai dar mais, v du, 2x dx. Ok? Só reescrevê-la. Isso aqui vai ser menos 3x² e elevado a menos x. Esse 2 aqui eu já vou juntar com aquele ali, vai dar 6 da integral de x vezes e elevado a menos x dx. Ok? Para essa daqui, mais uma por partes. Posso chamar ela de B. Vou resolver ela no quadro 3. Mas percebam que as integrais, elas não são difíceis, né? Não é um troço difícil. É você ter paciência, calma, organização, que dá certo, tá? Quem é essa integral B? A integral B que a gente quer resolver é integral de x elevado a menos x dx. Certo? Por fim, chamo o de x, todo o resto de dv. Du é igual a dx, v é menos e elevado a menos x. Essa integral fica u vezes v menos a integral de v du. Dx. Essa daqui a gente já fez ela 75 vezes nessa aula. Fica menos x vezes e elevado a menos x, menos e elevado a menos x, mais uma constante lá. Essa daqui é a B. Vou pegar esse resultado aqui e juntar aqui na A. Juntar aqui na A. Então, a A fica menos 3x² elevado a menos x, mais 6 vezes, quem é a B lá que eu tinha? Menos x elevado a menos x, menos e elevado a menos x. Mais uma constante qualquer, tá? Essa A, vou jogar aqui. Então, por fim, a integral que eu queria fica assim. Menos x² elevado a menos x, mais, quem é a integral A? Menos. O A que eu coloquei com 3, coloquei. Menos 3x²
x ao quadrado elevado a menos x, menos 6x elevado a menos x, menos 6 elevado a menos x, mais a minha constante arbitrária de integração favorita. Professor, eu quero deixar isso aí esteticamente mais agradável. Fica à vontade. Dá para colocar e elevado a menos x em evidência, fica x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 6x, mais 6. O que vocês estão falando aí no chat? Vamos pegar segunda integral e integrar de novo. Isso. Tinha uma questão na atividade 6, assim mesmo. Tá tranquilo? Como que vocês estão? Suave? O que é esse F? De boa, tá tranquilo. Não sei o que é só F, Fábio. Ou Milton. Milton, não sei o que é F. De boa, então prossigamos. Essa já foi mais trabalhosinha, né? Eu acho que por partes essa daqui foi uma das mais trabalhosas que a gente já fez. Vamos fazer outra. Posso bater foto da questão, prof? Vamos fazer o seguinte, dá para pegar os dois quadros, gente? Só esses dois? Para eles poderem bater foto? Pode ou não? É possível ou não? Pode? Então, pega esses dois quadros, por favor, que daí eles tiram foto. Tá. Lembrando que tá tanto no Moodle quanto no YouTube, esse nosso encontro, que dá também para vocês printarem, tá bom? Então, fiquem à vontade. Massa. Posso voltar? Maravilha. Voltemos. F é tipo uma condolência. Tá bom. Haja. Não é para... Gente. Foca em mim, não é para decorar, meu anjo. É para entender. Não é para decorar. Qual é a parte do que a professora tenta explicar por trás o que está acontecendo que vocês não entenderam? Não é para decorar. Não dá para decorar. Vocês têm outro catatal de disciplinas para fazer, um monte de coisa. Entende a técnica, de onde vem, para onde vai, quem é de prioridade, pratica muito, para vocês chegarem, bater o olho e falar assim, faz assado, tá bom? Não decora, por favor, não decora. Disse mesmo, vou conseguir isso aí. Quem decora matemática limitando a rainha da ciência, eu decorei integral de elevado a x. Pois é, mas não, é assim, não é que você decorou a integral de e elevado a menos x. Se alguém falasse para você, faça a integral de e elevado a menos x, você saberia fazer. Né? É porque você fez tanto que aquilo ali já faz parte de você. Você fecha o olho e você sabe integrar. É esse o nível que eu quero que vocês cheguem. Tá? Beleza. As regras de derivação, então, as regras de derivação facilita se você tiver elas na ponta da língua, né? Facilita. Mas você aprende, se eu te pedisse para você deduzir aquela derivada, você saberia, né? É esse o ponto que eu quero que vocês cheguem, de bater um olho e recordar, e você sabe desfazer aquilo. Isso não é decorar, isso é entender. Isso é absorver o conteúdo. Tá bom? Vamos para mais uma? Então, simbora. Vamos fazer esta. Eita, estamos acabando. Vamos fazer essa e essa. Tá? Vamos fazer a 8 primeiro. Opa! Fazer a 8. Que a gente ainda tem que pensar na seno ao cubo, né? Vamos fazer a 8 primeiro. LN, deixa eu só fazer um recordão aqui rapidinho. Massa. Seno de L... Ah, eu não fiz do seno do LN. Queria.
Poxa, do seno da LN é tão legal. Esqueci de colocar aí. Ah, essa daqui sai rápido, dá para colocar do seno da LN. Vou fazer aqui uma a mais, tá? Integral do seno do ln de x dx. Tá bom? Então tá bom, acrescentei uma a mais. Vamos fazer essa do ln de 5x, ela é rapidinha. Essa daí é a 8. Integral do ln de 5x dx. Vem comigo? Vem comigo. Vocês estão falando aqui. Na minha perspectiva, a integral está mais suave que derivada. Sim. E tá, sim. Porque um depende do outro. Uma vez que você já entendeu o que está por trás, a coisa flui mais, né? Lembra? Eu falei para todo mundo, assim, para todo mundo que eu consegui conversar na prova remota, eu acho que eu falei isso em aula também. Integral, a coisa flui muito mais que em derivada, desde que derivada esteja bem solidada, entendeu? E aí, o que vai acontecer? Depois, se vocês reverem derivada, depois que finalizar a integral, vocês vão ver que era muito suave, tá? Isso acontece mesmo. Inclusive, a parte de integral, em geral, é a parte em que mais se consegue nota ao longo do curso. Sim, não tem a casa de tijolos. Vamos? Então, vamos. Vocês poderiam falar assim para mim, chama esse camarada aqui dentro de U. E aí você faz uma substituição e depois uma por partes. Eu vou te falar que você pode fazer direto, que te evita a fadiga, tá? Então, vamos usar uma por partes. Vocês vão perceber que sai direitinho ela, que não precisa chamar. Porque se eu chamo aqui de U, vai aparecer um 5. Sairia também. Mas daí eu teria que fazer para o ln, né? Eu teria que fazer a integral para o ln. Se eu uso direto a integração por partes, assim como a gente usou nessa daqui, direto, sai rapidão, tá bom? Então, vou fazer ela por partes rapidão. Então, das prioridades para chamar de U, ln de 5x, todo o resto é dv. Ou seja, quem é du, derivada do ln é 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento dx. Esse 5 aqui vai embora com esse 5 aqui. Tá bom? Então, tá bom. Então, como é que fica a minha integral? Fica, e quem é v? Perdão, v é x. Então, fica u vezes v, x ln de 5x, menos a integral de v du. V du é x vezes 1 sobre x dx. Estou multiplicando e dividindo pelo mesmo camarada, isso é equivalente a 1. Então, fica x ln de 5x, menos a integral de 1 dx é x, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Viu que ela é suave, que não precisa fazer uma substituição no argumento? Não precisa disso, tá? Aqui você já resolve tudo que você queria resolver. Como é que vocês estão aqui no chat? Mais fácil, porque não precisa fazer gráfico. Fala isso para os barracos da bandeira dos meus tios. Não sei. Não sei. Beleza. Tamo bem? Então, a 8 já foi. Vamos fazer a 9. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu acho, não lembro. Deixa eu lembrar aqui. Ver uma colinha. Não, ela é rapidinha também. Ai, que ótimo. Médio, ela é cíclica. É o que vocês chamaram de cíclica, né? Que vai para o seno, vai para o cosseno, seno, cosseno. Tá bom. Vou tentar fazer ela, então. A 9.
A 9 ela vai dar uma estendida também. Então, vou aproveitar o quadro 2. A 9 é e elevado a 2x vezes seno de x dx. Vem comigo, people? Aqui o que a gente vai fazer? É um produto de funções. Muito bom. Muito bom. A exponencial, certeza, Gildas? No LIAT lá, qual que é a prioridade? A exponencial é a última, né? De prioridade para 1. Trigonométrica vem primeiro. Então, o meu é seno de x. E todo o meu resto é dv. Ok? Ok. Então, o meu d1 é cosseno de x dx. E o meu v é essa integral. Tá? Quem é essa integral? Vou chamar aqui, é o v, né? O v é a integral de e elevado a 2x dx. Daria para fazer direto? Daria para fazer direto. Mas vamos fazer uma substituiçãozinha aqui. Vou chamar de z, para não ficar uv o tempo inteiro. Vou chamar de z 2x. Então, dz é igual a 2 dx. Então, essa camarada é a mesma coisa que e elevado a z. Quem é dx é dz sobre 2. Então, isso aqui é 1 sobre 2 e elevado a z, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 de e elevado a 2x mais uma constantinha. Tá? Por que eu disse que poderia fazer direto? A mesma maneira que você resolve e elevado a menos x dx, você resolve e elevado a ax dx para a qualquer número. Tá? A mesma maneira que você resolve uma, você resolve a outra. Aqui você fez uma substituição, né? Chamou menos x de u, aí apareceu o menos e não sei o quê. E quem é essa integral? Ela é e elevada a ax sobre a mais a sua constante arbitrária de integração favorita. Deriva esse camarada. 1 sobre a não precisa, né? Então, fica derivada de e elevada a x, é e elevada a x vezes a. Como eu estou dividindo por esse a, volta para esse camarada. Esses tipos de artimanhas, esses tipos de generalizações, vão aparecer na lista agora de vocês, tá bom? Então, quando eu disse que eu poderia não resolver a e elevada a 2x, é porque a técnica que eu uso para resolver ela é a mesma técnica que a gente usou agora para resolver e elevado a menos x. Tá bem? Tá bem? Então, tá bem. Tá joia? Massa. Pode pagar aqui? Então, tá bom. Então, o v é e elevado a 2x sobre 2. Tá? Vou apagar aqui. Eu resolvi para a gente, mas para não ficar enchendo de informações. Então, tá ótimo. Então, como é que fica essa minha integral? Fica u vezes v elevado a 2x seno de x sobre 2 menos a integral de v d1 elevado a 2x sobre 2 cosseno de x dx. Vou colocar esse meio lá em evidência, vou ficar com e elevado a 2x cosseno.
Eu uso a mesma estratégia e vou voltar no seno, certo? Quando eu voltar nesse seno, eu vou somar, vou passar o camarada aqui para o outro lado, a mesma técnica do secante ao cubo. A mesma técnica. Jogar ele para o outro lado e aí eu resolvo. Então, vem cá. Para essa aqui. Para essa daqui, essa integral, vou chamar U de cosseno, todo o resto, dv, esse meio aqui eu já vou pôr ele para lá. Todo o resto de dv, que é elevado a 2x dx. Então, meu d1 vai ser menos o seno de x, e o v vai ser elevado a 2x sobre 2. Então, como é que vai ficar essa minha integral aqui? Vou copiar essa, elevado a 2x. Professora, você agora está fazendo tudo junto. Como é que eu faço na prova? O que você conseguir ser mais organizado, tanto faz. Menos meio de U vezes V elevado a 2x cosseno de x sobre 2, menos a integral de v du. Tem esse menos, aqui tem um dx, né, Canela? Tem um dx. Menos, com esse menos aqui vai dar mais, elevado a 2x, seno de x, dx. Aqui tem 1 sobre 2. Massa. Vamos juntar. Igual. Elevado a 2x, seno de x sobre 2. Menos 1/4, saudades, de e elevado a 2x cosseno de x, menos 1/4, certo? Da integral de e elevado a 2x seno x. Quando vocês disseram de integral cíclica, na verdade é porque a derivada do seno envolve o cosseno, a derivada do cosseno envolve o seno, a derivada do seno envolve o cosseno, a derivada do cosseno envolve o seno. Então, fica meio que nessa brincadeirinha que uma vai na outra, sabe? Mas, de certa forma, a gente já resolveu, né? Porque de cá, eu caí na mesma integral de onde eu parti. Então, se eu somar 1/4 dessa integral do lado de cá, eu resolvi a integral, né? Então, 1 mais 1/4 da integral de e elevado a 2x, seno de x, dx, é exatamente igual a e elevado a 2x, seno de x sobre 2, menos e elevado a 2x, cosseno de x sobre 4. O que é 1 mais 1/4? 4 sobre 4, isso aqui é 5/4. Passo 4 para cá multiplicando, certo? Passar 4/5 para o outro lado. Então, isso aqui vai ter 4/5. Aquele 4 vem com esse 2, fica 2/5. Isso aqui é só um rearranjo de coeficientes aqui, depois vocês podem rever, tá? 4/5 menos 4/5, vem 4 de lá, então fica 1 sobre 5 de e elevado a 2x cosseno x, mais a sua constante arbitrária de integração favorita. Novamente, a técnica é a mesma do começo. Você só fez 2 integrações por partes, mas como envolve o seno, em alguma instância vai aparecer o cosseno, quando a escolha de seno da trigonométrica é u, então vai ter uma coisa aí meio que vai e volta, né?
Por favor, se a gente pega u elevado a 2x dv igual a seno de x, ele vai achar a resposta de maneira direta? Tenta fazer isso, Gildas. De verdade, eu acho que é um exercício interessante. Eu não vou fazer isso porque a derivada aí vai aparecer e elevado a 2x vezes 2. O dv vai ser um menos cosseno. Vai dar na mesma... Eu acredito que deu mesmo. Porque a derivada da exponencial envolve exponencial e a integral da exponencial envolve exponencial. A derivada do seno e do cosseno envolve seno e cosseno, a integral do seno e cosseno envolve seno e cosseno. Então, eu acho que vai ser equivalente, tá? Acho que vai ser equivalente. Tá bom? Então, tá bom. Então, vamos para mais uma? Ave Maria. Tem essa e tem essa. Essa daqui vai ser um pouquinho trabalhosa. Eu vou dar uma sugestão dessa de seno ao cubo, para a gente não extrapolar muito tempo. Tá? Vou dar uma sugestão, que eu nem lembro dela. Então, eu vou tentar pensar um pouquinho nela. Essa daqui sai por partes. Você não precisa fazer uma substituição na LN, ela sai por partes, direto. Bom, direto não, tem algumas por partes envolvidas nela, né? Quer ver? Faz 1, 2, 3 por partes. Eu vou dar o resultado dela, mas ela é semelhante a essa que eu acabei de fazer, tá? Ela é bem semelhante a essa estratégia. Eu vou dar o resultado dela, para a gente não... Tá. Vou dar o resultado, se a gente conseguir fazer, a gente faz. Se não, vocês já têm o resultado e tenta deduzir depois, tá? Então, a integral, que é o que eu chamei de 10, né? A integral do seno do ln de x. Eu não me recordo se eu coloquei ela nas notas. Se brincar, foi por isso que eu não... Nesse segundo momento, eu não separei de falar. Mas ela é muito legal. Seno do ln de x menos 1 sobre 2 x cosseno do ln de x mais a sua constante arbitrária de integração. É a mesma estratégia que a gente usou agora, tá? Chama tudo de u, restante dv, a derivada do seno do ln é cosseno de ln vezes 1 sobre x. Aí vocês vão conseguir resolver, vão facilitar a vida de vocês. Ela é bem bonitinha. Vamos tentar sugerir a integral do seno ao cubo? Professora, se a gente pega... Ah, tá. Aí ela vem a resposta do Liat, né? Aí ele não vai respeitar o Liat. Então, nesse artigo, que eu não li, mas eu acredito que quando você tem produto de funções em que uma é trigonométrica e a outra é exponencial, independe da ordem. Bom, na minha cabeça isso faz sentido, tá? Na minha cabeça isso faz sentido. Porque a derivada de uma envolve a outra, a integral de uma envolve a outra, entendeu? Então, aí é indiferente. Eu entendi que nesse artigo, o que ele faz é sempre combinação entre duas funções. Então, é um produto de uma exponencial por uma logarítmica, é um produto de uma trigonométrica por uma exponencial, e aí ele fica fazendo testes disso, combinações entre essas técnicas, entendeu? Então, é assim que eu imagino que seja esse artigo, assim, para ele fazer sentido. Então, no caso entre trigonométrica e exponencial, que é o T, que é aí de baixo, as duas juntas, né, o produto de uma trigonométrica com uma exponencial,
eu não gosto muito da palavra cíclica, mas nesse caso ele faz sentido isso, né? Uma sai de uma e volta na outra, enfim. A menos de sinal é cíclico, né? A menos de sinal e de constante multiplicativo. Enfim, a menos de escalar, elas são cíclicas, né? Não gosto de cíclico porque cíclico envolve potência, então é outra seara. Mas no sentido de você sai em uma e você tem a outra, você sai da outra, você volta em combinações dessa primeira, eu acredito que tanto faz como tanto fez aí, tá bom? De nada. Vamos tentar. Vou tentar, viu? Não sei se eu vou saber fazer essa de seno ao cubo. Mas vamos tentar fazer ela. Ou pelo menos dar uma sugestão, tá bom? Eu acho, na minha cabecinha, que se a gente sair dela e ir para um arco duplo, a gente resolve. Mas eu só acho. Vamos tentar? Então, vamos lá. A integral do seno ao cubo de x dx. Eu vou tentar olhar essa integral como sendo o seno de x. Eu fiz ela, não fiz não? Eu acho que eu fiz ela, não fiz não? Uai. Se eu não fiz, era para eu ter feito. Era para eu ter feito. Deixa eu ver se eu acho aqui as notas passadas. Moleque. Uai, mas era para eu ter feito. Eu fiz da secante ao cubo. Tá certo. Tá certo. Eu fiz foi da secante ao cubo. Achei que eu tivesse feito do seno. Tá bom, então bora lá. Se não fiz, não fiz. Mas tem ela aqui, achei que eu tivesse posto ela. Bom, ela vai sair por substituição, tá? Vai sair por substituição. Tá bom. Então, eu vou olhar para ela como sendo seno de x vezes seno de x ao quadrado dx. E aí, o seno ao quadrado, eu posso olhar ela como sendo 1 menos cosseno ao quadrado. Ou eu posso olhar lá no... Eu posso olhar lá no cosseno, deixa eu ver. Estou pensando é isso aqui, povo. Vou tirar esse parente aqui. Posso olhar ela como sendo 1 menos cosseno ao quadrado de x dx, né? Ou, se não, eu posso pensar que o cosseno de 2x é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, certo? Ou seja, o seno ao quadrado de x, ele é a mesma coisa que o cosseno ao quadrado de x, que é 1 menos cosseno de 2x é igual a esse camarada que eu posso escrever em função do seno, que é 1 menos o seno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x, junto esses dois. Então, 2 seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno de 2x. Quando eu passo esse 2 aqui dividindo, eu tenho esse camarada. Menina, é isso aqui mesmo. Porque essa daqui sai de boa, né? Essa aqui sai de boa, mas tem o seno multiplicando. Vamos ver. Vou tentar fazer essa substituição, tá? Vou sair do seno ao quadrado e vou colocar isso. Seno ao quadrado é meio, menos, tá certo esse sinal, né? Passa esse aqui para lá, passa esse aqui para cá. Cosseno de 2x sobre 2 dx. A do seno, de boa. A do seno vezes o cosseno de 2x
Saulo. O que vocês me sugerem? Seno vezes prof? Não é meio. Agora sim. Ah, tá. O que vocês me sugerem? Isso, eu tentei olhar para o arco duplo. Eu não sei se é a melhor estratégia. Seno vezes seno ao quadrado de x. Aí eu sugeri arco duplo. Não sei se essa é a melhor estratégia. O que vocês me dariam de sugestão? Isso aí mesmo? Letra I. Menos cosseno. Opa! Menos cosseno, 1/3. Alright. Então, tá bom. Então, esse aqui vai me dar a integral de meio do seno é 1/2 de menos cosseno, né? Menos. Tô achando que essa estratégia não está sendo legal, não. Tô achando que vai ser 1 menos cosseno ao quadrado. E a do cosseno eu envolvo com o seno. Não sei, não sei, não sei. Vai ser a integral do seno de x dx, menos a integral do seno de x vezes o cosseno ao quadrado de x dx. Certo? Certo. Cosseno ao quadrado, acho que agora sai melhor. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é cosseno de 2x. E aí, não, o seno. Ah, menino! Não, olha só. Olha só para você ver. O que é 2 seno x cosseno x? Ah, agora foi. O que é 2 seno x cosseno x? É a mesma coisa que o seno de 2x, né? Ah, menino! Agora foi. É o mesmo que seno de 2x, né? É. Acho que foi. Mas aí vou ter seno de 2x sobre 2 vezes cosseno. Seno de 2x sobre 2 vezes cosseno. Oh, miséria. Do seno. Mas eu acho que a estratégia é por aqui. Estou achando que é por aqui. Seno de 2x sobre 2 é o seno de x vezes o cosseno de x, né? Arco duplo. Tá bom. Aí, então aqui eu tenho o seno vezes o cosseno, que é o seno de 2x sobre 2, vezes o cosseno de 2x, né? Tá certo essas contas, povo? Seno de 2x sobre 2. Isso que dá quando a professora não faz antes. Aí a professora fica meia baratinada. Ah, mas olha, se eu chamar o seno de 2x de u, isso aí vai me dar... Não, se eu chamo o cosseno de x de u, o seno de x eu vou ter... Ah, o cosseno aqui, eu vou ter o seno aqui. Tá. Então, não vou nem fazer isso aqui, não. Isso. Já já eu explico, para ver se vai dar certo. Então, se eu chamo de u seno de x, du vai ser cosseno de x dx. Certo? Certo. Então, essa integral aqui vai ficar u vezes, tem um desse, tá? É melhor o contrário. Então, esse aqui cosseno, aí esse aqui vai ser menos o seno,
Isso. Aí o menos sendo que esse aqui vai virar mais, certo? Vou ter um DU aqui e um U ao quadrado. Ah, agora foi. Esse A foi de felicidade. Agora foi, meu povo. Agora foi. O que eu fiz aqui? Que a professora demorou 75 horas para fazer. Eu chamei U de cosseno, tá? Porque a derivada do cosseno é menos seno. O seno eu tenho aqui, com esse menos vira um mais. Então, quem é cosseno ao quadrado é U ao quadrado. E o du é seno, menos seno de x dx, du. Agora ficou massa. Então, isso aqui qual é a integral do seno menos o cosseno, né? Mais a integral de u ao cubo, de u ao quadrado, é u ao cubo sobre 3. Vou voltar para x. Voltando para x é menos cosseno x mais cosseno ao cubo de x. Nossa, demorei demais nisso. Sobre 3, mais a sua constante arbitrária de integração favorita. Agora foi, né? Isso. Isso, você tinha chamado de cosseno. Isso, eu não sei de mais nada. Não, é porque a professora não tinha feito antes. E aí eu não sei o que era melhor. Ah, entendi, mas essa sacada eu não teria. Por isso de fazer muitos exercícios antes, tá? Projeto Newton tem a piedade na prova. Não é o Projeto Newton, é a professora que elabora junto com uma equipe, mas é coordenado pela professorinha, tá bom? Fechamos? Fechamos. Isso aqui é uma boa resolução. Tá bom, people. Então, bom fim de semana para todo mundo. Façam bastante exercícios. A gente precisa disso. Semana que vem, a professorinha sempre tem piedade. Semana que vem, a gente vê a nossa última técnica de integração, que vai cair na nossa avaliação. E semana que vem a última. Aí na outra, aí vocês têm estudo dirigido. Na sexta-feira, sessão de monitorias. Na outra semana, né? Porque acho que a gente está há 15 dias só da avaliação. Na outra, depois, a gente tem a parte de aplicação, de integração, que a gente vai envolver volumes. E aí já é o nosso período avaliativo, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, bons estudos. Qualquer coisa, gritem os monitores. E a gente se vê na semana que vem, nesse bate-horário, nesse bate-local, tá bom? Tchau, tchau.